O pai bateu nela de capacete porque descobriu que ela ficava com seu professor de história. Veja só. O dia que meu pai me de capacete porque ele descobriu que eu ficava com meu professor de história. Gente, então, eu tinha 17 anos, estava no terceiro ano do ensino médio, e entrou um professor. Gente, mais um professor. E óbvio que todas as menininhas ficaram muito apaixonadas nele. Ele era muito, muito, muito gato, gente, muito gato. E ele tinha, tipo assim, eu não lembro, mas na época eu acho que ele tinha 33 anos. Ele era super novo pra ser professor. E, gente, ele era muito lindo, mas eu lembro que uma das características que as meninas mais falavam, que, tipo, chamava atenção nele, é que ele era muito cheiroso. Nossa, gente, ele era muito, muito cheiroso. Onde ele passava, o cheiro ficava, sabe? Todo mundo comentava isso, a escola inteira. Ok, óbvio que eu comecei a seguir ele no Instagram, fucei, cacei o Instagram desse homem até que eu achei e pedi pra seguir ele. E, gente, ele aceitou e a solicitação, a gente começou a se seguir, mas até aí tudo bem, tudo normal, rede social, ok. Teve um dia que era novembro, eu lembro que era em novembro, e a gente, tipo assim, a gente era uma turma muito unida, né? Do terceiro ano, a gente era uma turma muito, muito, muito unida, todo mundo gostava de todo mundo, e a gente tava, tipo, meio sentido, porque tava acabando o ano, e aí a gente ia ter que se separar, cada um ia seguir sua vida, e aí a gente decidiu fazer um encontro em um clube que tem na minha cidade. E aí, a gente foi e apresentou pra diretora que a gente queria fazer, ela super deixou, porque ela sabia que a gente era todo mundo muito unido. A gente se juntou pra fazer vaquinha, pra conseguir pagar pra todo mundo ir, deu tudo certo, só que tinha que ter professores com a gente, supervisionando, né? Porque não podia ir só os alunos sem a responsabilidade da escola. Ok, a gente alugou um ônibus, e aí quem foi? Foi o professor, né, de história. E uma professora que também a gente amava ela demais, 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 que ela era professora de inglês, ela era super nova, super nossa amiga, muito amiga, até fora da escola mesmo. E aí foram os dois com a gente como responsáveis, sabe? Gente, quando foi que deu tudo certo pra gente fazer esse negócio que a gente marcou a data? Eu já sabia, eu tinha pra mim que eu ia dar um jeito de me mostrar pra esse homem, porque, gente, eu queria aquele homem pra mim. Só que tem um porém. Meu pai e minha mãe, eles são aqueles tipos de pais da igreja, muito, nossa, gente, muito conservador, nossa, era um monte de lereia, sabe? E eu nunca fui dessa noia que nem eles. E aí eu falei, eu tenho que dar um jeito, sem meu pai, sem minha mãe descobrir, de comprar um biquíni topíssimo pra eu ir nesse troço. E aí, gente, eu me virei, conversei com a minha prima comprou pra mim. E aí eu lembro que eu peguei esse biquíni e deixei já na escola, nem levei pra casa, porque se minha mãe achasse ia ser um cão na minha vida. E aí eu fui pro clube no dia que a gente combinou, a gente foi de ônibus da escola pro clube, e eu levei esse biquíni comigo e falei, hoje eu mostro as minhas habilidades pesqueirinhas. A gente era meio bocó, sabe? Porque eu tinha 17 anos, mas igual eu falei, meu pai e minha mãe então eu era trancada, eu não podia fazer nada da vida. Então eu tinha ficado com, acho que 2 meninos da vida e ficado assim, de beijinho, sabe? Então eu era muito sonsa. E tinha um monte de menina que queria ele, que era muito mais pra frente que eu. Só que eu falei, hoje eu vou me soltar, vou dar um jeito. Tá, gente, a gente chegou, eu troquei de roupa, fui vestir o biquíni. E aí, tipo assim, eu fui ficar tirando fotos com as minhas amigas de biquíni. E aí eu só fiquei com o biquíni, eu não coloquei nada, tipo short, nada. E aí eu passava na frente dele, eu voltava e não sei o que, não sei o que. E eu percebia que, tipo, ele olhava, sabe? Não que ele desse em cima de mim, mas ele dava umas olhadas até esse momento. E aí eu tava me sentindo, gente, diva. Eu tava me sentindo, ai, coitada, eu tava me sentindo lindona. Ok, o passeio acabou, a gente foi embora, né, pra escola. E aí, quando eu cheguei em casa, nesse dia eu cheguei bem mais tarde, por conta que a gente estudava tarde, tá? Esqueci de falar isso. E aí, quando eu cheguei em casa, já era, tipo, bem mais de 6 horas. E eu fui olhar no meu Instagram, ele tinha mandado mensagem pra mim. Ele tinha mandado, oi, tudo bem? No meu Instagram. Gente, nessa hora, sabe quando você surta? Que você vê que a pessoa que você quer te mandar mensagem, você surta, tipo, você fica tão feliz que você sai gritando. Eu fiquei muito, 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 muito feliz. E aí eu fui responder e falei, oi, Jó, e você? Gente, daí a gente já começou a conversar, engatou na conversa e, tipo assim, a gente começou a trocar uns papos muito, muito bom. Só que na escola a gente fingia de anjo, né? A gente fingia que nem se conhecia, que cada um era ali aluna e professor. No sigilo, no off de tudo, porque, né, podia dar bosta. Aí quando a gente tava mais ou menos uma semana já conversando, ele tinha uma moto, ele foi lá na minha casa, ele parou na esquina da minha casa, eu dei um jeito, dei um aqui na minha mãe, consegui sair com ele. E aí a gente foi pra um barzinho muito, muito, muito longe da minha casa, porque ninguém podia ver, nem me conhecer, nem conhecer ele. E aí a gente foi e deu uns beijinhos lá. E ok, depois ele me levou embora e tal. E a gente começou a fazer isso, tipo, todos os dias. Eu conseguia dar um migué na minha mãe, falava que ia fazer trabalho na casa da fulana, falava que ia na casa da minha prima. E todo dia eu ia me encontrar com ele em algum lugar. Fosse na praça, fosse em qualquer lugar, eu ia dar uns beijinhos nele, sabe? A gente tava ficando real. Quando deu uns 2 meses que a gente tava ficando, até então a gente nunca tinha feito nada além. Era só uns beijinhos, porque tinha que ser muito rápido. Não podia ficar horas com ele. Eu tinha que voltar logo pra casa, porque minha mãe me brecava, né? E aí quando a gente tava ficando, tinha uns 2 meses, o meu pai ia viajar. E quando meu pai ia viajar, mãe normalmente é mais tranquila. Aí eu pedi pra minha mãe pra mim dormir na casa de uma amiga. Tipo, meu pai, ele ia viajar pra resolver uns negócios do parente dele que tinha falecido. E aí ele ia voltar no outro dia, na hora do almoço. Ele ia voltar pra casa. E aí ele e algumas pessoas da família resolveram no outro dia, na hora do almoço, ele tá em casa. Eu falei, mãe, deixa eu dormir na casa de uma amiga, porque meu pai não tá em casa, ele não vai saber e tal. Eu volto rápido, eu volto cedinho e ninguém vai descobrir. Minha mãe ficou meio assim, mas ela deixou eu dormir na casa dessa amiga. Óbvio que eu não fui pra casa da amiga, eu já mandei mensagem pra ele correndo. Falei, olha, minha mãe deixou eu dormir fora e tal, vamos aproveitar. Porque ele já queria ter alguma coisa a mais comigo, só que não dava certo, porque, né, era impossível. Eu já tinha tido ali umas mãos aqui, umas mãos ali, mas nunca tinha chegado no finalmente.
Aí eu sei que eu fui pra casa dessa amiga. E aí quando foi, tipo, a mãe dela já tava dormindo, era mais ou menos meia-noite, meia-noite e meia. Ele me pegou também na esquina da casa dela, me pegou na esquina da casa dela. E a gente foi pro... Vocês sabem pra onde? Pro lugarzinho que começa com M e termina com L. Gente, maravilhoso. Só que tinha um porém. Tinha um porém. Era um muito simples da minha cidade, porque eu não era maior de idade, então a gente teve que fazer maior rolê pra conseguir uma identidade falsa e conseguir entrar, porque senão não ia dar certo, porque eu era menor de idade e ainda tinha 17 anos. E aí, quando a gente entrou, que a gente foi, subiu e fez, gente, foi muito, muito bom, muito bom. Antes de sair, eu lembrei que a minha tia trabalhava nesse momento. Minha tia, irmã do meu pai. Eu não sei que bosta, que merda, que tipo de cocô que eu tive na minha cabeça, que eu esqueci que gente, de tantos motos que tem nessa cidade, eu esqueci que a minha tia trabalhava naquele. Não sei como. Fugia do meu pai igual cão corre da cruz, fazia tudo escondido. Eu esqueci, simplesmente esqueci que a minha tia trabalhava lá. Só que a minha tia, ela trabalhava no turno da manhã. E quando eu lembrei disso, já era quase 5h30 da manhã. E eu falei, a gente tem que ir embora agora, porque minha tia entra às 6. Às 6 horas ela vai estar aqui. Gente, eu sei que a gente virou flash. Eu tomei banho correndo, porque eu tinha que ir embora pra minha casa. Eu tinha que tomar banho. Tomei banho correndo. Sabe o que é correndo? Abrir o chuveiro e já desligar. Vestir roupa correndo, sair catando todas as minhas coisas. A gente montou na moto e saiu. Ainda era a recepcionista que atendeu a gente na hora que a gente entrou. Só que quando a gente tava virando, que tem a entrada tem a recepção, aí tem a viradinha. A hora que a gente tava virando, a minha tia vai chegando. Eu tava de capacete, eu achei que ela não tinha me visto. A gente tava de moto. Só que ela me viu e ligou pro meu pai. Assim que ele me deixou na casa da minha amiga, tipo, era umas 6h10 quando ele me deixou na casa da minha amiga. A minha mãe me ligou na hora. E, gente, a minha mãe falou, onde você está? Eu falei, tô na casa da fulana. Ela falou, não, Maria Eduarda, você não tá na casa da fulana. Eu sei que você não tá na casa da fulana. Seu pai acabou de me ligar, ele tá vindo embora agora. E ele vai acabar com a sua raça, porque ele sabe que você tava lá no motel da sua tia, que você saiu com um cara bem mais velho que você. Porque dava pra ver que ele era muito mais alto, ele era forte, sabe? Eu falei, mano, eu preciso sinceramente não voltar pra casa. Ela falou, você corre aqui pra casa agora, que eu vou dar um jeito de calmar seu pai quando ele chegar. Só que, gente, óbvio que não deu certo. Óbvio que não deu certo. O meu pai chegou tão da vida, mas tão da vida dele. Eu tinha levado meu capacete pra casa dessa amiga escondido. E aí, quando eu cheguei em casa, eu coloquei minha mochila e o capacete na frente da mochila e fiquei sentada na cama. Minha mãe tentou conversar com ele, mas não adiantou. Ele já saiu derrubando tudo e, gente, ele chegou muito, muito bravo. Ele chegou, era umas 8 horas. Eu tava deitada na minha cama. Eu sei que quando meu pai abriu a porta, eu acho que ele queria me... Ele pegou o meu capacete, gente, ele tava... Ele pegou o meu capacete e começou... E minha mãe, gente, desesperada, falando, não, pelo amor de Deus, não faz isso com a menina. Não faz isso com a menina, pelo amor de Deus, vamos conversar. E, gente, ele não acertou nenhuma na minha... Mas do resto, gente, eu fiquei roxa de tantas que eu levei. Gente, eu sei que foi mais ou menos uns 40 minutos do meu pai quebrando nas minhas pernas, viu? Porque, cara, no outro dia eu nem andava. Eu passei o resto do dia com dor, minha mãe me dando de pirona, tadinha. E no outro dia eu custei sair de casa. Tá, beleza, mas isso passou. E aí depois, a minha tia disse que só contou pro meu pai isso. Ela veio falar comigo que ela só contou pro meu pai porque quase todo dia esse mesmo homem ia com uma menininha novinha pra esse lugar e ela ficou preocupada. Então, além de tomar uma, eu ainda descobri que eu era só mais uma que pegava baba de outras. Moral da história, não fujam, não mentam pros pais e não peguem os professores. Principalmente se for de história. Gente, já prestou atenção que é mais os professores de história que fazem essas barbaridades com as alunas de menor de idade. Achei total irresponsabilidade do professor, sabendo que ela era menor de idade. E dela também, porque acho que já tem um juízo de saber o que é certo, o que é errado e fazer uma coisa dessa. Mas adolescente, quando tá nessa idade, né, meio que é doido da cabeça e faz muitas besteiras. Mas totalmente errado os dois. Esse é o vídeo de hoje. É um prazer te ver aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!